Hoje eu vou ensinar pra vocês essa roupinha aqui de pet. Olha só como é que ela é. É como se fosse um suéterzinho. É ótimo pro seu pet usar no frio, pra gente vender, né? Dá pra fazer pra vários tamanhos, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse tamanho aqui, ele é o tamanho M pro meu cachorrinho. Mas você pode fazer aí pra pincher, você pode fazer pra qualquer tamanho. Vocês vão ver como é que vocês vão conseguir adaptar. Então, bora pra aulinha, eu vou mostrar os materiais necessários. Bom, aqui eu vou usar dois fios, eu vou usar dois tipos de fio diferentes. Então, eu escolhi essas duas cores, preto e esse verde militar da Cisne. Esse é o Elegance e esse daqui é o Premium da Cisne. Então, eu vou usar fio duplo, mas para aquela outra roupinha eu usei a Java da Círculo. É um fio bem grosso, ó, ainda sobrou bastante fio, então um novelo deu o suficiente para mim fazer uma roupinha para tamanho M. Então, se você for fazer para um cachorro maior, 2 novelos vai dar. E você pode usar também restinhos de fios que você tem e fazer ele colorido, ou então um degradê, enfim, use a criatividade de vocês nas cores e pode usar aí os novelos que você tem. Pode usar também fio de algodão? Pode, eu já fiz roupinha de cachorro com fio de algodão e dura bastante, até mais que lã, porque a lã, o cachorro, ele se esfrega em qualquer lugar, né? Então, você pode usar aí qualquer fio. Aí, aqui, eu vou usar a agulha número 6. Então, a gente vai precisar de tesoura, agulha para tapeçaria e fita métrica também vamos precisar. Então, bora lá pra aula que eu vou mostrar pra vocês. Bom, então, pra gente começar a confeccionar a peça, a gente precisa da circunferência da largura ali do pescoço do seu pet. Então, eu vou usar aqui como base o pescocinho do meu gato, ele tá aqui mesmo, então... Então, você vai pegar aqui, ó, e vai medir a circunferência do pescoço. Não muito apertado, mas também não folgado. Então, razoável. Ó, ele é bem peludão, mas dá pra ver aqui. Ó, 22. Então, eu vou fazer aqui 22 centímetros. Então, a gente vai trabalhar nessa medida, né, Corleone? Então, vocês meçam aí o pescocinho do pet de vocês, ou vocês pedem para cliente de vocês medir para vocês. Bom, então, aqui eu já uni os meus dois fios. Então, se você estiver fazendo também só com novelo, não tem problema. Então, aqui eu vou tecer 22 centímetros, tá? Ó. Então, eu vou começar aqui com o nozinho inicial e vou fazer 22 centímetros de correntinha. Eu vou fazer um pouquinho menor, porque normalmente sempre cede. Se for pro seu pet, você pode ir medindo no pescocinho dele pra ver a largura ali, vai fazendo a correntinha e vai medindo, vai fazendo a correntinha e vai medindo, pra ver qual tamanho fica melhor. Às vezes nem precisa medir os centímetros. Aqui eu fiz 20 centímetros e eu vou deixar todas as correntinhas viradas pra cima e vou inserir a agulha aqui, ó, na última correntinha. Ó, vou pegar o fio que vem do novelo, eu vou pegar e vou passar por cima aqui, ó, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir aqui 2 correntinhas ou 3 correntinhas, isso daqui vai depender do seu ponto, mas essas 2 correntinhas, pra mim, equivalem a um ponto alto. Você pode subir também 3 correntinhas, tá? Eu subo 2. Agora, aqui, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto da carreira de base até o final. Bom, aqui eu terminei, já fechei com um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente vai trabalhar ponto alto em relevo. Como a gente vai começar, ó? Eu vou fazer aqui 2 correntinhas. Então, eu vou inserir a agulha aqui por trás do próximo ponto. Eu vou passar a linha aqui, ó,
na agulha, né, a laçadinha na agulha, e vou puxar essa laçada pra dentro, ó. Então, vai ficar assim, ó. E aí, você estica bastante o ponto, pra dar a altura do ponto alto. Vai fechar 2 laçadinhas e depois fechar mais 2. É um ponto alto, porém, aqui já dá um relevo, olha. Ó, aí, na próxima, prestem bastante atenção aqui, ó, pra vocês não pularem esse ponto. Então, aqui na próxima, ó, tem um pontinho, ele fica, às vezes, meio escondido aqui, ó, atrás do ponto alto em relevo. Então, aqui, olhem, observem bastante, principalmente se você não tem costume de fazer o ponto alto em relevo, então, prestem bastante atenção. Então, aqui eu vou inserir a agulha, ó, no próximo pontinho e vou fazer um ponto alto. No próximo, eu vou inserir novamente a agulha aqui, ó, por trás do ponto. Vou dar laçada na agulha e vou esticar meu ponto. E agora, eu faço um ponto alto. Então, a gente vai seguir dessa forma, ó. Eu vou fazer um ponto alto normal. No próximo, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Então, a gente vai seguir dessa forma até o final. Chegando no final, eu volto pra mostrar pra vocês como tá ficando. Olha só como é que tá ficando. Já dá pra ver o relevozinho aqui, ó. Então, aqui a gente já consegue visualizar como vai ficar. Aqui agora, como a gente vai fazer? Você vai ver o tamanho que você quer no pescocinho do seu pet. Como assim? Então, aqui você vai medir mais ou menos a altura do pescocinho do seu pet. E você vai ver qual o tamanho, assim, mais ou menos de altura fica ideal pro pescocinho dele. Porque tem pet que tem um pescocinho mais curtinho, tem uns que tem o pescoço mais longo. Então, você medir. No Simba, que é o meu dog, né, meu cachorrinho, eu fiz 5 carreiras, tá? Pro Corleone, que é o gatinho, né, que é a roupa, é o tamanho que eu tô fazendo, eu vou fazer aqui mais 2 carreirinhas, então vai totalizar aqui umas 4 carreiras. Então, você vai medir a altura do pescocinho dele, e se for da sua cliente, você já pede, olha, a circunferência e a altura do pescocinho, pra você saber o tamanho que você deve fazer, tá bom? Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar todas as medidas necessárias que você precisa pegar pra fazer essa roupinha, tá bom? Pra vocês não ficarem com dúvida. Então, eu vou fazer aqui mais 2 carreirinhas e eu volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, só pra mostrar aqui pra vocês como vocês vão fazer, né, as próximas carreiras. Então, vai ser ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. E ponto alto sobre ponto alto, aqui não vai ter erro, viu? É só pra mostrar pra vocês mesmo o jeitinho que vocês vão estar fazendo. Então, é ponto alto em relevo sobre ponto alto. E é como se fosse que o ponto alto vai ficar lá pra trás. Então, vai dando essa impressão assim, ó. Então, eu terminando, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, então, aqui eu já terminei essa parte do pescoço. E vai ficando assim, olha só como é que ficou, tá ficando bem bonita essa combinação de cores. Como tá ficando bonita esses detalhes, né, o ponto em relevo fica bem bonito. Então, agora, a gente vai dar continuidade. Vamos subir aqui 2 correntinhas. No mesmo pontinho, aqui, onde a gente subiu as 2 correntinhas, eu vou inserir minha agulha e vou fazer mais um ponto alto. Aqui, eu fiz um aumento. Agora, aqui no próximo, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, eu vou fazer novamente um aumento. Então, aqui vai ser 2 pontos altos, tá?
Então, a gente vai fazer toda essa carreira dessa seguinte forma. Dois pontos altos no mesmo pontinho da carreira de base, que é um aumento, né? Dois pontos altos em cada pontinho da carreira de base. No próximo, no terceiro pontinho, a gente vai fazer um aumento. Então, aqui a gente vai fazer, ó, no próximo aqui, ó, um ponto alto, sem aumento. No próximo, um ponto alto. E no próximo aqui, no terceiro ponto, a gente vai fazer um aumento. Então, eu vou fazer aqui até o final. Chegando no final, eu volto para mostrar para vocês a continuidade. Bom, então aqui eu já fechei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir duas correntinhas no mesmo ponto da carreirinha de base, onde eu subi as duas correntinhas, eu vou fazer novamente um aumento. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Agora, aqui, ao invés de a gente fazer 2 pontos altos sem aumento, a gente vai fazer 4 pontos altos sem aumento. E no quinto ponto, a gente vai fazer um aumento. Então, aqui, ó, fiz 1, ó, 2, 3, 4. No quinto ponto, ó, eu vou fazer um aumento. Então, vão ser 2 pontos altos no mesmo pontinho da carreirinha de base, tá? Então, a gente vai fazer dessa seguinte forma. Um aumento, 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, até o final. Cheguei aqui no final, fecho com ponto baixíssimo. Aqui, a gente tá dando a forminha já pro corpo do pet, tá? Então, aqui a gente vai fazer algumas carreirinhas, tá? Então, é legal você pegar a altura, mais ou menos, do pescoço até aonde, mais ou menos, se inicia a patinha, as patinhas da frente do pet. Então, eu vou mostrar pra vocês como vocês vão pegar essa medida, tá? Ó, eu tô chegando aqui no último pontinho que eu vou fazer aqui. Percebam que o meu último aumento ficou no penúltimo ponto da carreira de base. E aqui, eu vou fazer só um ponto alto. Não vai dar continuidade àqueles 5. Então, não tem problema, tá? Se acontecer com você também, só fechar normal aqui. Não tem problema. Esses aumentos aqui, a gente faz essas contagens mesmo só pra seguir um padrão. Porém, aqui no último não tem problema, ficou só um pontinho, 2 pontinhos, não tem problema, podem fechar aí. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês como vocês vão tirar a medida, né, da altura que você tem que fazer no pet de vocês. Bom, aqui eu coloquei nele, aqui eu tô medindo direto no corpinho dele, fica mais fácil assim. Mas, aqui eu já peguei, ó, o comprimento do pescocinho. E aqui do corpinho, ó, deixa eu virar ele de lado pra vocês verem. Deitei, filho. Ele não gosta de usar essa roupinha. Então, aqui, ó, percebam que ainda falta um pedaço pra chegar na patinha dele. Então, aqui eu vou fazer mais uma carreirinha ou 2 circulares, sem aumento, eu vou fazer sem aumento. Aqui eu vou fazer. Então, quando você for pedir, você vai pegar o comprimento, você vai pedir o comprimento. Você pode pedir até daqui de baixo do pescocinho dele. Ó. O comprimento, aqui onde termina o pescocinho, até onde se inicia a patinha dele. Tá? Você vai pedir esse comprimento, ó. Deixa eu pegar uma fita métrica pra mostrar pra vocês. Ó, então, eu vou medir de onde a gente começou até aqui, ó, no peitoralzinho dele, ó. Deu aqui mais ou menos 10 centímetros. Então, você vai pedir mais ou menos essa medida, tá? Mas, normalmente, dá umas 4, 5 carreiras, mas aí vai depender muito do corpo do animalzinho, tá? Bom, então, aqui eu vou fazer mais 2 carreiras sem aumento. Aqui nessa roupinha que eu fiz pro Simba, eu fiz... Deixa eu virar aqui, que fica mais fácil pra vocês verem.
Ó, a patinha é aqui, né? Então, aqui eu fiz 3 carreiras e deu o suficiente pra ele. Então, vai depender muito do tamanho do pet e da agulha que você tá usando. Se for uma agulha mais fina, talvez você tenha que fazer mais carreiras. Então, é legal você pegar e fazer em centímetros, porque independente do fio que você for usar e da agulha que você for usar, você vai conseguir trabalhar ali baseado nos centímetros, tá? No tamanho do pet. Então, eu vou fazer aqui mais 2 carreiras e eu volto para mostrar para vocês como a gente vai dar continuidade. Aqui eu já terminei o comprimento. Agora, a gente vai fazer as divisões para ficar o bracinho do nosso pet. Então, você precisa do tamanho, da largura do bracinho do seu pet. Então, você vai rentezinho ali a patinha dele, onde fica a dobrinha. É como se fosse onde fica as axilas dele, sabe? Então, você vai ali medir a largura do bracinho dele, quanto dá. E aí, você vai precisar desse tamanho pra gente fazer a separação aqui. No caso, o meu deu 5 centímetros. Então, a gente vai precisar de marcadores pra fazer a marcação aqui certinha. Então, vamos lá, ó. Vou mostrar aqui pra vocês como a gente vai fazer. Onde a gente vai iniciar aqui a carreira, eu deixei dobradinho aqui, ó, tá vendo? Deixei ele bem dobradinho, deixei ele bem no cantinho aqui mesmo. E eu dobrei bem certinho. Então, aqui a roupinha já tá bem dobradinha. E você vai virar, ó, tá vendo que ele tá pra esse lado de cá? Você vai virar pro outro lado, porque a gente vai tecer aqui retinho. E é aqui nessa parte que a gente vai fazer a marcação. Então, aqui, como a gente vai fazer, ó? Eu vou vir aqui, pegar minha fita métrica e vou medir, ó, no último ponto, onde tá o último ponto, até aqui, ó, 5 centímetros. Onde tá os 5 centímetros, no pontinho que tá os 5 centímetros, eu vou vir com o marcador e vou inserir ele aqui, pra marcar. Deste lado, onde tá aqui, ó, o último pontinho deste lado, eu vou colocar o meu 5 e o meu 0 aqui, ó. Então, eu vou marcar aqui bem bonitinho. Então, onde tá o meu 0, eu posso colocar o meu marcador, ou um pedaço de fio que você tem solto. E aqui, onde tá o 5, eu também vou colocar, porque a gente precisa também saber desse lado. Então, aqui, ó, já tá marcado os 5 centímetros, onde se inicia e onde termina. Desse lado aqui, eu não vou marcar dos dois lados, porque aqui eu sei que é o último ponto. Então, eu não vou precisar fazer essa marcação. Então, beleza, fiz a marcação, agora a gente vai tecer. E eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer. Então, aqui, você já pode desvirar aqui. Ó, e aqui, eu vou subir 2 correntinhas. Aqui, ó, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. A gente agora vai andar ponto alto sobre cada pontinho da carreira de base, até chegar na marcação aqui desse lado, a primeira marcaçãozinha. Então, aqui a gente vai tecer ponto alto sobre cada pontinho da carreira de base. Então, eu cheguei aqui onde está o meu marcadorzinho. Eu não vou continuar tecendo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou virar o meu trabalho, vou inserir minha agulha aqui no primeiro pontinho aqui da carreira de base. Vou puxar o fiozinho pra dentro e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. Aqui equivale a um ponto alto. E agora, eu vou voltar tecendo um ponto alto para cada pontinho da carreira de base. Ó, então, aqui eu fiz 2 carreiras, subi 2 carreiras. 2 carreiras pra mim aqui é o suficiente, porque aqui, ó, tentem visualizar. Aqui, onde tá essa marcação, é onde vai ficar o bracinho. Ó, aqui também desse lado, ó, vai ficar o bracinho. Então, aqui, 2 carreirinhas pra mim ficou ótimo. Pro Simba, eu fiz 3 carreiras.
mas vai depender do fio que você tá usando, né, da agulha que você tá tecendo, se ela é mais grossa, se ela é mais fina. Então, peguem também, além da largura, pra gente tirar aqui, ó, e fazer aqui, além da largura, você precisa também da circunferência do bracinho do pet, que você vai estar tecendo a peça, porque você precisa ter essa noção, mais ou menos, do espaço que você tem que deixar aqui, ó. Como você vai fazer isso, né? Eu peguei a circunferência, então, 5, aqui, ó, 10, 13, 16. 16 centímetros, mais ou menos, vai ficar de circunferência aqui. Então, se for mais ou menos nessa média que você tirou, aí você pode dar o próximo passo que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, peguem a circunferência e aí vocês vão fazendo e aí vocês vão medindo assim, ó. Então, aqui, aí vamos supor, eu separei 5 centímetros, aqui em cima vai ser 5 centímetros. Do lado, você vai somar os 4 lados e a partir dali você vai saber se já tá bom ou não. Aí você pode continuar, aí você iria virar o trabalho, ia fazer aqui mais uma ou mais 2 carreiras. Então, vai depender muito da circunferência do seu pet. Então, como eu tô usando uma agulha mais grossa, eu com 2 ou 3 carreiras fica suficiente. Pro Simba, que eu usei uma agulha mais grossa ainda e um fio é bem grosso, então eu fiz 3 carreiras pra ele. Então, vai depender aí bastante, então peguem as medidas bonitinho. Lembrando que eu vou deixar todas as medidas necessárias na descrição aqui do vídeo, tá? Que vocês vão precisar. Então, pra dar continuidade, a gente vai arrematar esse fio, cortar esse fio aqui. Ó. E agora, a gente vai fazer aqui, ó, o nozinho inicial. E eu vou inserir a agulha bem aqui onde está o meu marcador. Vou inserir a agulha e vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer 2 correntinhas. Aqui eu já posso até tirar esse marcador para não me atrapalhar. E agora, eu vou tecer com um ponto alto. Até chegar aqui nesse pontinho aqui, ó. Ó, cheguei então aqui nesse pontinho, eu vou inserir a agulha e vou fazer um ponto alto. Eu posso tirar também o meu marcadorzinho aqui. Ó, desse lado aqui eu também já posso tirar também, porque aqui eu já fiz o meu ponto. E aqui, como eu fiz duas carreiras de ponto alto, eu vou virar o meu trabalho. Ó, vou inserir a agulha aqui no primeiro ponto. E vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, e aí eu vou fazer novamente mais uma carreirinha de ponto alto. Então, aqui, ó, eu fiz já as duas carreirinhas. Você vai virar o trabalho aqui pra você, que vai ficar mais fácil de visualizar. E aqui você vai contar quantos pontos tem aqui, ó. Então, aqui, sem contar onde já tá o ponto alto, viu? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Então, eu vou virar aqui o meu trabalho. Ó. E vou fazer 5 correntinhas. Opa! 5 correntinhas. E eu vou vir aqui no topo do ponto alto, do outro lado, vou inserir minha agulha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui eu posso cortar o meu fio já.
E aqui eu já fiz o espacinho do braço. E agora eu vou vir aqui desse lado também e vou fazer. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. É legal na hora de você fazer as marcações, você ver se tá a quantidade de pontos certinha. Então, aqui, ó, tem 5 pontos. Eu vou pegar o meu fio. Eu vou fazer aqui um nozinho inicial. Vou vir no topo do ponto alto aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. E vou subir 2 correntinhas. E vou fechar com ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer 5 correntinhas, né? Pra equivaler aos 5 pontos altos que tá ali embaixo. Então, fiz aqui, ó, 5 correntinhas. Eu vou vir aqui no topo do meu ponto alto, que tá desse lado. Vou inserir minha agulha. E vou fazer um ponto baixíssimo. Bom, então, aqui já tá separado o espacinho do bracinho. Então, aqui, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma carreira. Então, aqui, eu já posso ir pegando os fios e ir escondendo. Então, aqui, agora a gente vai fazer 2 correntinhas. E eu vou fazer uma carreira de ponto alto aqui. Todo em ponto alto, sem aumento, sem diminuição. Pode fazer aí uma carreirinha. Ó, quando eu chegar aqui nessas correntinhas, eu vou tecer também, fazendo ponto alto sobre cada correntinha. E aí, aqui eu também já vou escondendo os fios, tá? Você já pode esconder nos fios. Bom, e já vai ficando dessa forma. Ó. Fica bem bonitinho. Agora, aqui, eu vou fazer somente aqui a parte de cima. A gente não vai mais trabalhar embaixo. Principalmente quando é cachorro, porque eles podem fazer xixi na roupinha, né? Quando eles forem usar, enquanto eles estiverem usando a roupinha. Então, se você fizer ele muito grande, quando ele for fazer xixi, pode sujar. Então, aqui, se for fêmea, pode fazer maior, tá? Não tem problema. Mas, se for macho, você já pode começar a trabalhar só a parte das costas. Agora, o que você vai precisar? Você vai precisar da medida, na medida total, você vai pedir para cliente, você vai medir do pescoço até o tamanho que ela quer, porque tem gente que gosta dele mais como uma blusinha, né? Fica mais curtinho, tem gente que quer mais comprido, até lá no rabo. Então, você vai pedir essa medida para a pessoa e você vai tecer conforme agora essa medida, tá? Então, você vai medir daqui até atingir o comprimento total. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai subir 2 correntinhas e vai trabalhar ponto alto sobre cada pontinho da carreira de base. Até chegar, ó, nesse ponto alto, bem aqui, antes desse espacinho do bracinho. Então, a gente vai trabalhar dessa seguinte forma, até chegar aqui, nesse último ponto alto. Se você quiser, você pode até marcar. Porém, aqui a gente já consegue visualizar aonde é, né? Bom, então, eu finalizei aqui. Agora, a gente vai fazer algumas diminuições. E eu vou mostrar aqui pra vocês como a gente vai estar fazendo. Então, em cada carreira, a gente vai fazer uma diminuição no começo e no final. Então, aqui a gente vai virar o trabalho.
E ao invés de eu inserir a agulha aqui e fazer um ponto baixo, eu vou inserir na próxima, no caso aqui na segunda, no caso aqui no segundo ponto da carreira de base, e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. Aqui eu já fiz uma diminuição. Agora, eu vou seguir normal. Fazendo um ponto alto para cada ponto da carreirinha, até chegar no penúltimo ponto. Ó, cheguei aqui no penúltimo ponto, eu vou inserir minha agulha, eu vou fazer como se fosse um ponto alto, só que eu vou fechar só as duas primeiras laçadas, dou mais uma laçada na agulha, insiro no próximo ponto, estico, fecho as duas primeiras laçadas e depois eu fecho todas de uma vez. Então, aqui eu fiz outra diminuição. E agora, eu vou fazer do mesmo jeito que a gente começou aqui na carreira. Eu vou inserir no segundo ponto da carreira de base, minha agulha, vou fechar com um ponto baixo, subo uma correntinha e aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até chegar no penúltimo ponto. Cheguei aqui no penúltimo ponto, eu vou inserir a agulha e vou fazer como se fosse um ponto alto, né? Então, eu vou fechar duas laçadas. Dou mais uma laçada na agulha, insiro no próximo ponto e faço como se fosse mais um ponto alto. Fecho duas laçadas, depois eu fecho tudo de uma vez. E aí, a gente fez outra diminuição. Então, o formato já vai fechando assim, né? Vai diminuindo. Então, aqui eu vou fazer algumas carreiras de diminuição. Eu vou deixar aproximadamente na largura do corpinho do gato, né? Do caso do Corleone. Então, você pode pedir a largura do corpinho do pet, para você saber mais ou menos ali até onde você vai fazer diminuição. Então, eu vou terminar aqui e eu volto para mostrar para vocês. Então, você pode ir fazendo até atingir a largura e o comprimento desejado. Bom, essa carreira aqui que eu fiz, eu já não fiz as diminuições no começo e no final. Então, aqui na carreirinha anterior, já atingi a largura desejada e agora eu vou seguir reto até o comprimento desejado. Então, aqui eu vou fazer uma ou duas carreiras. Quando eu terminar, eu volto para mostrar aqui para vocês. Aqui eu já finalizei o comprimento. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Então, eu vou inserir a agulha aqui no primeiro pontinho da carreira de base. E eu vou fazer um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. Aqui, agora, a gente vai fazer um acabamento. Então, aqui a gente vai fazer em volta aqui de tudo. Aqui embaixo também, aqui na lateral, até chegar aqui, vai ser um acabamento todo em ponto baixo. Eu vou mostrar aqui como a gente vai fazer na lateral. Então, eu cheguei aqui no último ponto da carreira de base. Aqui eu já fiz um ponto baixo no topo do ponto da carreira de base. Eu vou inserir a agulha, ó, na lateral, eu viro já de lado aqui a peça, ó. E aqui, na lateral, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo aqui, eu vou inserir, ó, onde tem esse buraquinho aqui, como se fosse no topo do ponto alto, eu vou inserir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Aqui, no ponto alto deitado, eu vou fazer um ponto baixo. E a gente vai fazer dessa seguinte forma. Aqui, ó, no buraquinho, eu vou fazer um ponto baixo e nesse espacinho, um ponto baixo. Ó, cheguei aqui já na carreirinha de baixo. E aqui,
onde tá subindo o ponto, eu vou inserir minha agulha e vou fazer também um ponto baixo. Viro aqui, ó. Aqui, a gente vai fazer ponto baixo sobre cada pontinho da carreira de base. E na lateral, a gente vai fazer da mesma forma que aqui nessa lateral. Então, terminando, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E aí, eu posso arrematar o meu fio. Bom, então, olha só como vai ficando. Essa é a parte da frente, que vai ficar pra cima. A parte de trás, aqui fica os bracinhos, ó. E vai ficando dessa forma. Agora, a gente vai fazer aqui os bracinhos. Então, aqui você já pode ou deixar assim, com o bracinho sem aquelas manguinhas, ou você pode também fazer a manguinha que eu vou ensinar aqui agora. Aí, vai depender também do jeitinho que você quer, do modelinho que você quer. Então, aqui a gente vai pegar os dois fios, vai fazer vai fazer um nó inicial. E eu vou inserir aqui em qualquer lugar de uma das manguinhas. Então, eu vou começar por essa, eu vou inserir aqui no ponto e vou fechar com ponto baixíssimo. Eu já posso até virar aqui, ó, esse fio pra ir escondendo e tecendo em cima dele. Aqui, então, agora a gente vai subir duas correntinhas. Eu já vou escondendo aqui esse fio. E eu vou fazer ponto alto sobre cada pontinho da carreira de base aqui, ó. Ó, cheguei aqui, no último pontinho eu vou inserir a agulha e vou fazer também... Opa! E vou fazer também um ponto alto aqui. Quando eu chegar aqui na lateral, prestem atenção. Aqui eu vou fazer, ó, aqui eu vou fazer só um ponto alto aqui nesse espaço. Ó, um ponto alto. No próximo aqui também, um ponto alto. Aqui eu vou escondendo todos os fios que estão aqui. Cheguei aqui, ó. É como se fosse aqui um ponto alto. Aí, aqui tem como se fosse uma correntinha, né? Um espacinho. Então, aqui eu vou inserir também e vou fazer um ponto alto. Agora, aqui a gente vai seguir também fazendo o ponto alto nessas correntinhas aqui, ó. No próximo aqui também, então, a gente vai fazer em cada espacinho aqui um ponto alto. Ó, no próximo também. Então, a gente vai fazer aqui na lateral também, até chegar aqui desse lado, a gente vai fechar com ponto baixíssimo. Então, eu vou terminar aqui e volto pra mostrar pra vocês como a gente vai dar continuidade. Bom, então, aqui eu finalizei já com ponto baixíssimo. A manguinha, ó. E agora, a gente vai subir aqui, ó, duas correntinhas. No próximo ponto, a gente vai fazer um ponto alto em relevo. No próximo, a gente vai fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto em relevo. E assim, a gente vai seguir até o final. Um ponto alto em relevo, no próximo, um ponto alto. Aí, eu vou chegar, quando chegar aqui, no final, a gente vai fechar com ponto baixíssimo. Bom, então, aqui, eu já finalizei a manguinha, ó. Eu fiz duas carreirinhas, pra mim foi o suficiente. Então, aqui, eu já vou arrematar. Você pode fazer a manguinha maior, não tem problema, pode fazer do tamanho que vocês quiserem. Mas aqui, pra mim, duas carreirinhas já foi suficiente. Então, aqui eu já vou arrematar. Agora, eu vou fazer desse outro lado, e olha só como é que tá ficando. E eu volto pra mostrar pra vocês. Eu vou também já esconder todos esses fios, eu já vou arrematar, já vou esconder. E eu volto pra mostrar como ficou finalizada a nossa roupinha.
Bom, então nossa roupinha, ela fica assim. Olha só. Olha como é que ficou os bracinhos. Então, fica dessa forma. Fica muito fofinho, fica um suéter, assim, muito fofinho. E pros cachorrinhos, né, os petzinhos, os gatinhos, os cachorrinhos, que eles têm menos pelo. É muito bom pra usar no frio, esquenta bastante. O Simba, ele usa muito essas roupinhas quando eu toso ele, né, e aqui em Brasília faz muito frio. Aí eu coloco nele. Ele não gosta muito, mas depois ele se acostuma. Gente, eu espero que vocês todas tenham gostado bastante da aula. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aulinha. Se você teve alguma dúvida, alguma dificuldade, coloca aqui também. Eu vou deixar aqui também o nosso Instagram, aqui. E na descrição do vídeo, vou deixar o nosso Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Não se esqueçam de curtir também esse vídeo. E um beijinho e até a próxima aula!